Bom dia, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Então, hoje é sexta-feira e nós teremos uma revisão de história. Sim, uma revisão do último assunto, colonos se rebelam. Vou explicar aqui alguns pontos importantes para que vocês compreendam o que seria isso, esses colonos se rebelarem. Como assim? Né? Então vem comigo, fica comigo que nós iremos revisar esse assunto de história. Então, crianças, como eu estava falando a vocês, nós vamos estudar esse assunto, revoltas coloniais. Na apostila traz com o seguinte tema: colonos se rebelam. É a mesma coisa, tá? Nós temos aqui a questão das revoltas, dos tipos de revoltas, porque como eu já falei para vocês, o nosso país, o Brasil, olha, tem todo esse território, mapa político aqui hoje, atualmente, mas esse território nem sempre foi assim. O nosso primeiro mapa foi as capitanias hereditárias, né? Aquele mapa das capitanias hereditárias. E aí o Brasil ele foi crescendo, tomando forma de acordo com a expansão, o crescimento. E aí no outro vídeo, no vídeo passado de geografia, nós aprendemos quais os fatores que contribuíram para esse crescimento, né? Criação de gado, missões jesuíticas, os tropeiros, os grandes rios. Como a gente pode olhar aqui no mapa, olha, parece dá a lembrar umas rachaduras, alguma coisa do tipo assim, mas não é, né? São os grandes rios em que os bandeirantes e os entradas usavam para se locomover de um lugar ao outro, né? O rio Amazonas, enfim. E aí agora nós também chegamos no fator das disputas. As disputas de terras e as revoltas coloniais, né? As revoltas coloniais também foi um fator importante na história do Brasil e agora nós iremos ver. Já que vamos falar sobre revoltas, nós vamos recapitular dois pontos aqui, as revoltas dos negros e as revoltas indígenas, né? Essas revoltas, elas tinham alguns pontos em comum. Um desses pontos em comum era a liberdade, porque ninguém aceita ser escravo, né? Ninguém aceita ter a sua liberdade roubada. Então, tinham esse ponto comum, as revoltas indígenas quanto às revoltas dos negros. Por que eu quero frisar isso aqui, enfatizar? Porque se tem uma falsa ideia de que os índios e os negros simplesmente aceitaram a escravidão. É claro que não. Existem na história várias formas de resistência que os negros tiveram para lutar contra a escravidão. Uma delas era o quilombo. O que era o quilombo? O quilombo era um refúgio construído pelos próprios escravos que conseguiam fugir dos seus donos dentro de uma floresta. E o acesso era muito difícil. Ficava bem escondido mesmo. E os escravos que conseguiam chegar nesse lugar, se antes não fossem pegos e mortos, né? Eles, quando conseguiam chegar nesse refúgio, no quilombo, ali eles tinham um abrigo. Então eles se organizavam de maneira que eles pudessem produzir, se alimentar e se proteger dos ataques que muitas vezes aconteciam, era comum acontecer. E nós temos aí duas revoltas muito famosas que entraram para a história, revoltas indígenas, que é a revolta dos Tamoios e a revolta guarinítica, organizada aí pelos índios nesse período aí colonial. Mas não foram só os negros e os índios que fizeram revoltas, tá? Nós observamos aí que nesse período colonial de 1530 a 1822, tiveram uma série de revoltas organizadas pelos colonos, pelos fazendeiros. Então,
E essas revoltas, elas se deram devido a alguns motivos, alguns importantes motivos, diga-se de passagem, né? Bom, o primeiro motivo era o aumento dos impostos, né? Portugal já se beneficiava do Brasil, que naquela época não era país, era uma colônia, como se fosse um distrito de Portugal. E porque o Brasil não tinha autonomia de país, né? Então fazia parte de Portugal. Então o rei de Portugal que mandava aqui, né? Digamos assim. E o Portugal já se beneficiava do Brasil devido à exploração, né, dos recursos. A relação que Portugal tinha era olhar, descobrir todas as potencialidades que o Brasil tinha para gerar riquezas e sugar isso, né, e absorver isso e pegar isso para eles. Tinha muitas dívidas, né, Portugal, inclusive com o país, com a Inglaterra, um país que fica na Europa. Portugal tinha muitas dívidas, precisava pagar essa dívida também com a Inglaterra. Tinha toda a pompa da família real, dos políticos ali, de algumas pessoas ricas que precisavam ser mantidas, esse luxo precisava ser mantido, imagina, né, ficar sem esse luxo. E a gente chama, não eram todas as pessoas de Portugal, mas era uma parte da população, que a gente chama elite, né? Que eram essas pessoas ricas, essas pessoas que estavam, de alguma forma, relacionada à família real, ou era da família real, ou era da parte política, ou da parte do comércio, enfim, pessoas que já tinham dinheiro e que queriam manter essa vida, esse estilo e esse luxo também. Então, o que Portugal fez? De onde é que ele tirou dinheiro? Daqui da colônia chamada Brasil. Então, ele falou assim, vamos arrochar aí, né? Vamos apertar aí e vamos cobrar mais impostos e aumentar os impostos, né? Então, os colonos brasileiros não ficaram muito satisfeitos, né? Porque alguns eram portugueses, desses fazendeiros eram portugueses, mas também outros, muitos, eram filhos de portugueses, mas que se criaram aqui, que nasceram aqui. Então já tinha começado a ter uma certa ligação com o território brasileiro, né? Então eles não gostaram disso, até porque aumentava os impostos de Portugal, diminuía o lucro dos fazendeiros aqui. O segundo ponto era que era devido mesmo a essa exploração, né? Portugal tinha essa relação que era só exploração, só queria sugar, como eu já falei também em outros vídeos anteriores, né? Portugal tentava o possível descobrir todas as riquezas, tudo que o Brasil poderia dar para Portugal para gerar lucro. Terceiro fator que também deixou os fazendeiros muito descontentes era quanto à questão das decisões políticas aqui no Brasil, que muitos fazendeiros perceberam que eles não tinham essa participação. O governo de Portugal não dava essa participação para eles, né? Muitas vezes. E as decisões mais importantes políticas, né? Então eles perceberam, os fazendeiros percebiam que o andar da carruagem não era bem como eles gostariam que fosse. Eles não tinham essa participação toda, esse peso. Até porque Portugal, o governo de Portugal não dava tanta importância para as pessoas. Não é que davam tanta importância, mas eles não tinham tanto peso nas decisões, não tinha tanta participação nas decisões que eram tomadas sobre o Brasil colônia, né? Naquela época o Brasil não era país, era, digamos assim, um distrito,
de Portugal, pertencia a um lugar que pertencia a Portugal. E aí isso foi cada vez mais contrariando os colonos, os fazendeiros, até que se estouraram revoltas, séries de revoltas, ou seja, não aconteceu tudo no mesmo dia e nem no mesmo mês ou no mesmo ano. Revoltas, elas aconteceram no espaço do Brasil colonial. Então, assim, existiram revoltas, de uma revolta para outra, existiu um intervalo de 2 anos, de uma revolta para outra existiu um intervalo de 10 anos, 60 anos, enfim, foi distribuído aí entre esse período essas revoltas, ok? E nesse grupo de revoltas, que foram várias, gente, várias, nós temos nesse grupo aí, esse grupo está dividido em 2 partes de revoltas. As revoltas coloniais nativistas e as separatistas. Então, essas revoltas se dividem em 2 partes. Revoltas nativistas e revoltas separatistas. As revoltas nativistas eram aquelas revoltas que eles não queriam se separar de Portugal, mas não concordavam com a forma que Portugal administrava o Brasil colônia. Eles queriam melhoras, mas não queriam se separar de Portugal. Já as revoltas separativistas, elas queriam se separar de Portugal, queriam ficar independentes, queriam virar um país, né? E nós vamos ter aí algumas revoltas importantes que a apostila traz, né? E essas revoltas importantes que a apostila traz, estão todas elas no grupo dos nativistas, tá? É o grupo dos nativistas. A revolta dos irmãos Beckman, a revolta da Vila Rica e a revolta dos emboabas ou emboabás, né? Então, essas 3 revoltas tiveram um pouco mais que isso, mas a apostila traz essas 3 revoltas e essas 3 revoltas fazem parte do grupo dos nativistas, ou seja, eles não queriam se separar de Portugal, eles protestavam a questão da forma que Portugal administrava o Brasil colônia. Vamos começar falando sobre a revolta dos emboabas ou emboabás. Ela aconteceu de 1707 a 1709 em Minas Gerais. O que acontece nessa revolta? Resumindo, vou tentar resumir de maneira bem simples para que vocês possam entender. O principal, né? Vai ter detalhes importantes, mas vou resumir aqui. A Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais. Esse estado era um lugar muito rico em ouro. O que acontece? Os bandeirantes paulistas, ou seja, os bandeirantes lá de São Paulo, eles descobriram ouro no lugar que hoje nós chamamos, no estado que hoje é Minas Gerais. E eles descobriram muito ouro. E por eles terem descoberto esse ouro todo, eles se acharam no direito de ter o ouro só para eles. E aí ficou um pouco complicada a coisa. Porque estrangeiros, o pessoal de fora, que vinham lá, vinham e sabiam desse ouro, também queriam explorar esse ouro. E aí o que aconteceu? Deu ruim. Teve disputa pelo ouro. Foi uma disputa e uma briga assim pelo ouro. Tanto é que durou 2 anos essa revolta. E entre os bandeirantes paulistas e esse pessoal de fora, que os bandeirantes que colocaram chamavam eles de emboabas. Quem eram os emboabas? Esse pessoal que vinha de fora, que queria explorar o ouro também. Então essa disputa pelo ouro aí aconteceu, até que a coroa portuguesa, o governo de Portugal, né, entrou no meio dessa situação para resolver isso e
criaram a capitania de São Paulo e controlou a exploração do ouro. Então, Portugal entrou no meio dessa história para dar fim a essa revolta e controlar a exploração do ouro. Ou seja, quem tinha o poder de deixar ou não, de ter ou não ouro, novamente, Portugal, né? Então, a Guerra dos Emboabas foi basicamente isso. Devido à disputa pelo ouro, se gerou essa revolta. Mas aí Portugal conseguiu dar ali, para aquele momento, um fim nessa revolta. E é claro, gente, a coroa portuguesa, para todas essas revoltas coloniais, eles não chegavam conversando, olha, gente, que isso, vamos ser todo mundo amigo. Não era assim. Eles entravam com as tropas portuguesas, né? As pessoas eram mortas, esquartejadas. A gente vai ver aqui as outras duas revoltas, né? Algumas delas, as pessoas foram esquartejadas, mortas, enforcadas em praça pública. Então, Portugal reprimia mesmo o povo, entende? Colocava medo, para botar terror, porque pelo medo Portugal tentava controlar a situação. Agora nós iremos ver a revolta dos irmãos Beckman, ou revolta dos Beckman, que aconteceu em 1684 em Pernambuco, tá? Na verdade, essa eu não coloquei em ordem cronológica, por ordem cronológica, mas essa aqui, ó, foi a revolta que aconteceu primeiro, tá? Depois veio a revolta dos Emboabas. Falando sobre a revolução dos irmãos, a revolta dos irmãos Beckman, que aconteceu em Pernambuco em 1684, tá? Se deu por dois motivos. O primeiro motivo foi a questão do aumento de preços por parte de uma associação do comércio organizado por Portugal e diminuição dos lucros dos fazendeiros, né? Desses fazendeiros em Pernambuco. Então, já não gostaram. Perceba aí que essas revoltas, elas giram em torno de exploração, de lucro, perda de lucro, vai girar em torno dessa governo português e as pessoas que moravam aqui, né, no Brasil, viviam aqui. Então essas revoltas, elas vão gerar em torno disso. E o segundo ponto dessa revolta é que foi devido à proibição da escravização indígena. Olha só, sim, eles se revoltaram, não aceitaram essa proibição de tornar os índios escravos. Como assim, né? E essa proibição de tornar os índios escravos, ela foi muito apoiada pelos jesuítas, lembram? Pois é. É interessante porque os colonos, os fazendeiros, eles estavam lutando, né, contra a administração de Portugal, a forma de exploração de Portugal, mas os fazendeiros exploravam pessoas, né? Eles eram contra a escravização, contra a proibição da escravidão. Eles eram terminantemente contra a proibição da escravidão de negros e de índios. Eles queriam manter essa exploração desumana dos negros e dos índios. Veja que contraste isso, né? Como isso é contraditório. Mas, voltando a esse assunto, por esses dois motivos que se estourou essa revolta. E essa revolta, ela foi organizada por dois irmãos, né, com o sobrenome Beckman. Por isso que muitas vezes se fala revolta Beckman ou revolta dos irmãos Beckman. Só que aí a coroa portuguesa
como eu já falei, entra com as tropas portuguesas, né, com essas tropas para reprimir o povo, né, para acabar com essa revolta. E aí os líderes dessa revolta foram presos e mortos. Como eu falei para vocês, então veja, não se tinha essa questão do diálogo, de expressar a sua opinião, o direito de participar politicamente sem perder a sua vida, né? Ainda mais se era contra o rei, né? Foi contra o rei, tchau, acabou, deu ruim. Revolta da Vila Rica ou Revolta Felipe dos Santos é a mesma coisa. Eu não coloquei aqui no quadro na ordem do tempo, né? Mas qual dessas 3 revoltas que aparecem na apostila, quem que vem primeiro? Primeiro, revolta dos irmãos Beckmann. Segunda revolta, revolta dos Emboabas, lá em Minas Gerais, que é lá sobre o ouro. E por último, dessas 3, revolta da Vila Rica, ou revolta Felipe dos Santos, que também ocorre em Minas Gerais, e vocês vão ver que a revolta dos Emboabas e a revolta da Vila Rica, ela tem motivo, cenário muito parecido, né? O que acontece? Nessa época, aqui em Minas Gerais, em 1720, Minas Gerais já era o maior produtor de ouro do Brasil. E aí o que aconteceu? A coroa portuguesa, ó, em cima, né, de Minas Gerais ali, ó, exploração, né? Dele que dele. Nessa época, lembra? Portugal já tinha assumido o controle do comércio do ouro, né? Então, o Portugal tinha o controle. E aí instituiu-se os impostos mais altos ainda, inclusive o chamado quinto real, de que tudo que eles produzissem, 20% teriam que retornar para o rei, né? 20%. Nossa, é muito, né? Imagina, de imposto. E hoje? Quanto que a gente paga de imposto? Será que a gente paga mais de 20% de impostos para o nosso governo brasileiro? Quanto será que nós pagamos de impostos? Quanto por cento? Vamos pesquisar? Pesquise então no Google. Vai lá, pesquisa que vocês vão saber. Tá bom? Voltando ao assunto, o governo português instituiu um quinto. E daí é muito, de tudo que eles produziam de ouro, um quinto. Fora os outros impostos, aí deu ruim. Foi se organizada uma revolta e quem organizou foi o Felipe dos Santos. Só que, novamente, as tropas portuguesas entraram, agiram para reprimir o povo. Então, assim, né, gente, era repressão mesmo, né? Era colocar medo. Então, eram presos, eles apanhavam, né? Inclusive o Felipe dos Santos, ele foi morto, esquartejado, e aí conseguiram acabar com essa revolta Felipe dos Santos, tá bom? Agora eu vou dar uma rápida pincelada sobre as revoltas separatistas, que até aqui foram as revoltas que não queriam se separar de Portugal, mas não concordavam com a administração de Portugal. Inclusive, uma coisa bem interessante nessa revolta Felipe dos Santos, que há relatos de alguns estudiosos que as pessoas elas reivindicaram, né, seus descontentamentos, foram atrás daquilo que eles não concordavam. O rei de Portugal prometeu que iria ouvi-los e ia atender o pedido deles e logo depois mandou matar Felipe dos Santos, né? Então vamos lá? As revoltas separatistas? As separatistas, como eu já falei, elas tinham o interesse de romper com a coroa portuguesa, né? E elas terem a independência de um país, digamos assim, de uma república, né?
E nós temos duas revoltas nas revoltas separatistas. Nós temos a Conjuração Baiana, que foi uma revolta que alguns estudiosos falam que foram uma revolta mesmo por parte dos trabalhadores, uma revolta popular, conhecida também como Revolta dos Alfaiates, porque tinha uma boa quantidade de alfaiates que participavam dessa revolta. E nós temos a Conjuração Mineira, né? Lembra do famoso tão ouvido Tiradentes? Pois é, justamente nessa revolta da Conjuração Mineira, nesse movimento aí que vai estar o Tiradentes, né? Por hoje, gente, é só. Façam atividade na apostila e até mais.